Boa noite, pessoal. Estamos iniciando aqui, aguardar um pouquinho para ver se as pessoas vão entrando. Bom, enquanto a gente espera, eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Você gostaria de investir, mas não sabe onde investir, não sabe escolher os ativos, acha que não tem o conhecimento necessário, não tem tempo de acompanhar as notícias, de ver os seus investimentos todos os dias, acha que precisa disso para ter um bom resultado? Você gostaria de ter um profissional tomando essas decisões para você? Quais ativos comprar, quais ativos vender, qual o momento certo? Essas decisões sobre investimentos. Gostaria de ter essas decisões tomadas por um profissional? Então, uma possibilidade é investir através de fundos de investimentos. Sejam bem-vindos a essa live. Hoje nós vamos falar sobre fundos de investimentos. Eu sou Vitor Botelho, sou educador financeiro e tenho como propósito levar um pouco mais de conhecimento de finanças e investimento para as pessoas, porque eu acredito que quanto mais pessoas têm esse conhecimento, mais o país desenvolve, mais empresas crescem, mais vagas de emprego são geradas, mais as pessoas têm renda, maior o consumo e assim todo mundo ganha. A sociedade ganha, eu ganho, você que está me escutando ganha. Por isso, eu criei esse perfil para levar a vocês o pouco do que eu tenho de conhecimento, que eu já estudei, e assim tentar dar essa educação financeira sobre finanças pessoais e investimentos para o maior número de pessoas que eu conseguir. Então, por favor, eu peço que vocês curtam aqui esse vídeo, enviem, chamem mais pessoas para assistir, porque com isso vocês também me ajudam a difundir esse conhecimento. Bom, e o que são os fundos de investimentos? A maneira mais fácil de explicar um fundo de investimento é fazer uma comparação. Um fundo de investimento é como se fosse um condomínio. Várias pessoas que se juntam através de colocam dinheiro em um mesmo local, através desse fundo de investimento que tem um administrador, tem um gestor, eles colocam o dinheiro nesse fundo buscando um objetivo em comum e as decisões serão tomadas pelo administrador e pelo gestor desse fundo de investimentos. Boa noite, Anderson. E quando a pessoa resolve entrar nesse fundo de investimentos, ela adquire uma cota. O fundo, como eu estou dando um exemplo, como se fosse um condomínio, ele é dividido em cotas. Então, cada pessoa tem uma cota e direitos proporcionais a quantas cotas elas têm. Ela pode adquirir mais do que uma cota. Geralmente, os fundos de investimento colocam um preço mínimo para cada cota e essas cotas podem valorizar ou desvalorizar de acordo com a atuação do gestor desse fundo. O fundo ele é uma entidade jurídica, ou seja, ele tem CNPJ, ele é regulado pela CVM, pela Bolsa de Valores também, a B3, e por isso eles têm regras a cumprir e não podem investir o dinheiro dos cotistas, quando o fundo é regulamentado, é claro, de forma indiscriminada. Eles têm que observar as regras da CVM, da B3. E onde que as pessoas conseguem encontrar essas regras? Como que eles sabem em que eles estão investindo? Bom, os fundos eles têm regulamentos. Esses regulamentos eles trazem as regras previstas para aquele fundo. Além disso, assim como em um condomínio, todas essas regras só podem ser alteradas através de uma assembleia de cotistas, em que as pessoas que são cotistas têm dinheiro investido no fundo, são chamadas para deliberar, votarem qual que é a pauta que elas foram convocadas
E através de votação, a maioria vai decidir se vai alterar uma regra ou não, se vai permanecer e como será o fundo, o desenvolvimento desse fundo, em quais ativos ele vai poder investir ou não. Além disso, o gestor ele tem que prestar contas anualmente para os cotistas, porque as pessoas se juntaram, colocaram dinheiro no fundo buscando um objetivo comum, com regras definidas. Então, o gestor que está gerindo esse dinheiro de todas essas pessoas, ele tem que prestar contas se está cumprindo, para onde está indo o dinheiro das pessoas, dos condôminos ali, e qual é o retorno que está tendo. Então, exige uma prestação de contas. Além disso, todo fundo de investimento tem que ter uma lâmina, que é um resumo das características daquele fundo. Nessa lâmina, você consegue encontrar se aquele fundo investe em renda fixa, em renda variável, se aquele fundo é um fundo aberto ou se é um fundo fechado. Mais para frente eu vou falar disso. Você consegue encontrar as taxas que estão que aquele fundo cobra. Então, todas as informações relevantes, pertinentes sobre o fundo, é possível encontrar na lâmina. Traz um resumo das características. O fundo também é obrigado a divulgar um relatório mensal. Além da prestação de contas anual, o fundo divulga um relatório mensal. E esse relatório demonstra se o fundo está tendo rentabilidade positiva ou negativa, até para as pessoas, os cotistas que já fazem parte do fundo, e para as pessoas que não fazem parte do fundo poderem saber se elas querem ou não entrar naquele fundo. Quais são os custos que envolvem um fundo de investimentos? Existe a taxa de administração. Essa taxa de administração é um percentual cobrado sobre o valor total investido. Essa taxa ela é cobrada diariamente, porque caso uma pessoa entre no fundo, fique 2, 3 dias, tenha uma valorização da sua cota nesse tempo e saia do fundo, significa que ela utilizou os serviços daquela administradora, daquela gestora, e por isso ela tem que remunerar, por isso que a taxa é diária. Só que é uma taxa geralmente muito pequena. Ela varia de 0,5% a 2, 3% ao ano sobre o total investido. E também varia de acordo se é um fundo ativo, se é um fundo passivo, se é um fundo de renda fixa, se é um fundo de renda variável. Tudo isso influencia no valor da taxa de administração. Por que as pessoas resolvem fazer um fundo desse? Esse fundo, um fundo de investimentos, ele é feito porque os investidores sozinhos, pessoas físicas, não teriam um valor mínimo para investir em um determinado ativo. Por exemplo, tem um ativo pagando 140% do CDI, mas o valor mínimo de entrada naquele ativo é de 10 milhões de reais. Uma pessoa física sozinha, às vezes, não teria condições de comprar aquele ativo. Então, vem uma administradora, uma gestora, cria um fundo, divulga, chama outras pessoas. Então, um pouquinho de cada, R$ 1.000 de um, 10 mil do outro, 5 mil do outro. Junta várias pessoas que juntas vão ter aqueles 10 milhões necessários para comprar aquele ativo. Por isso é feito um fundo de investimentos, para que o objetivo é dar acesso ao pequeno investidor a ativos que ele não conseguiria adquirir sozinho. Além disso, voltando para as taxas que envolvem os fundos, além da taxa de administração, pode ter também, em alguns fundos, a taxa de performance. O que é isso? É uma taxa que remunera a gestão, a administração, quando ela supera um determinado índice. Esse índice ele é chamado de benchmark. Para fundos de renda fixa, geralmente o benchmark é o CDI.
E para fundos de renda variável, geralmente o benchmark é o Ibovespa. Então, o que acontece? Quando você tem um fundo de investimentos de renda fixa que está tendo uma rentabilidade superior ao CDI, aquele fundo de renda fixa está rendendo 120% do CDI mensalmente, significa que ele está superando seu benchmark em 20%. Então, se aquele fundo tiver, você pode verificar na lâmina, uma taxa de performance de tantos por cento sobre o que superar o benchmark dele, significa que aqueles 20% que o fundo está superando o CDI vai incidir sobre eles uma taxa de remuneração da gestora, da administradora, pelo bom serviço, pela performance acima do esperado que ele está tendo. Então, alguns fundos costumam cobrar essa taxa e, apesar das pessoas acharem, estou pagando uma taxa de performance no meu fundo, isso é ruim, não pode até não ser ruim. É ruim porque está diminuindo um pouco do seu investimento. Mas ao mesmo tempo, você pensa, se o meu gestor fosse passivo, não fizesse nada, e ele ia estar rendendo o benchmark, o CDI. Como o meu gestor é ativo, e ele movimenta o fundo e busca sempre as melhores opções, o fundo está rendendo 120% do CDI. Então, nada mais justo do que eu retribuir a ele por essa atividade que está rendendo mais do que o benchmark, um pequeno percentual sobre aquele lucro. E além disso, essa taxa de performance também serve como um incentivo para que a administradora, a gestora daquele fundo de investimento busque sempre melhorar e bater o benchmark dele, porque é uma taxa que ele só vai receber essa remuneração quando ele bater o benchmark, quando ele fizer acima da rentabilidade esperada que serve como referência para ele. Então, eu vejo com bons olhos fundos que têm a taxa de performance, porque é um incentivo para o gestor bater a referência. Então, ele ganha, eu ganho. É um jogo de ganha-ganha. Isso é ótimo. Quando todos ganham, é muito bom. Além disso, os fundos, como eu disse, eles divulgam o relatório mensal e nesses relatórios vem a rentabilidade. Essa rentabilidade divulgada, ela é sempre líquida das taxas de administração da taxa de performance. Ela ainda não é líquida do imposto. O imposto vai ser recolhido depois. Só que essa rentabilidade, quando o fundo divulga que teve uma rentabilidade de 12% no último ano, já está descontada as taxas. Então, 12% não é ganho real porque tem que descontar ainda a inflação e o imposto de renda, mas é um ganho muito bom, quase 1% ao mês. E geralmente o investidor que não tem conhecimento não conseguiria esse mesmo retorno. O gestor, a função dele é justamente essa, buscar as melhores ofertas. É uma pessoa profissional cadastrada na CVM, tem autorização para fazer essas operações e por isso ele consegue trazer um rendimento algumas vezes maiores do que uma pessoa sem conhecimento, sem tempo para ficar estudando o mercado, acompanhando as notícias, conseguiria. Então, o gestor é muito importante. O gestor que traz a rentabilidade do fundo. Como? Aí eu vou falar um pouco dos tipos de fundos. Existem os fundos abertos e os fundos fechados. Fundo aberto é aquele que a pessoa pode entrar e sair a qualquer momento. Então, está sempre disponível aquele fundo. A pessoa hoje entra, passou 45 dias, ela sai, vende as cotas dela e a própria administração é quem vende e recompra essas cotas. Já o fundo fechado, não, ele tem um objetivo definido. Vamos supor, comprar um imóvel. Então, abre o fundo,
para que os investidores interessados em comprar aquele imóvel, um prédio ou um shopping, algo do tipo, todos investam seu dinheiro, comprem as cotas e aí aquele dinheiro vai ser usado para comprar aquele imóvel. Com isso, a partir disso, fecha a janela de compra. Depois que comprou o imóvel, arrecadou o dinheiro que precisava, comprou o imóvel, a janela de compra é fechada. Agora, a administradora não tem mais interesse em vender cotas, porque ela já vendeu todas as que ela tinha disponíveis e ela não vai fazer novas emissões. Da mesma forma, não é interessante ela deixar que aquelas pessoas que compraram saiam do fundo logo após a compra do imóvel, porque não tem como ela vender um tijolo, ir lá tirar um tijolo do imóvel e entregar para aquele cotista para poder pagar a participação que ele tinha. Então, quando os fundos são fechados, eles têm prazo de entrada e prazos que são abertos de tempos em tempos para retirada. E como que a pessoa faz caso ela queira entrar fora do prazo de entrada ou caso queira se retirar fora do prazo de saída? Ela vai para a bolsa de valores, para a B3, e digita, procura o código daquele fundo de investimento e pode fazer as operações no mercado de capitais, na bolsa de valores. Então, aquelas pessoas que querem comprar cotas daquele investimento, elas compram na bolsa de valores. E as pessoas que querem vender as cotas que elas têm, também vendem na bolsa de valores. Quando uma pessoa que quer vender encontra uma pessoa que quer comprar, faz negócio. Os fundos de investimentos mais famosos negociados na bolsa de valores são os ETFs e os fundos imobiliários. Além disso, além dos fundos abertos e fechados, temos também os fundos ativos e fundos passivos. Como eu disse, os fundos ativos são aqueles que têm um gestor que é ativo, que ele faz movimentações, busca os melhores investimentos, está sempre buscando bater metas, bater a referência. Isso é um fundo ativo, em que o gestor busca a maior rentabilidade para os cotistas. Em troca, geralmente, ele recebe uma taxa de performance, quando ele consegue bater a sua meta, que é aquele índice de referência. Já o fundo passivo, o gestor ele não tem essa preocupação, ele não procura as melhores ofertas, ele quer acompanhar o seu índice de referência, que é acompanhar o benchmark. Então, um gestor passivo, ele não vai girar ativos, ele vai comprar um determinado ativo, um CDB ou uma ação, e vai deixar ali valorizando, recebendo dividendos, reinvestindo, esse tipo de coisa. Mas ele não tem aquela atividade de ficar trocando, procurando sempre a melhor opção. Isso são os fundos ativos. Também temos uma divisão entre fundos de renda fixa, fundos de ações e fundos multimercados. Um fundo de renda fixa, ele deve ter pelo menos 80% do seu capital investido exclusivamente em renda fixa. Já os fundos de ações, eles devem ter pelo menos 67% do seu investimento investidos em ações. Esses percentuais são determinados pela própria CVM, pela Bolsa, pela B3 e servem como segurança para os investidores. E os fundos de multimercado são fundos que não têm essa pré-determinação. Então, eles podem investir em quaisquer ativos em percentuais da forma que o gestor achar melhor. Nos fundos de renda fixa, em todos os fundos existe o imposto de renda. Como que é feito a cobrança do imposto de renda nos fundos de renda fixa? É através do que nós chamamos de come-cotas. Por quê? É uma antecipação do imposto de renda. Sempre no último dia de maio e de novembro é descontado
a menor tarifa, a menor taxa de imposto de renda sobre o investimento, sobre o que foi o lucro. Então, nos fundos de renda fixa, é descontado automaticamente pela gestora administradora, seguindo a tabela regressiva de imposto de renda, que é a mesma para rendas fixas, e ao final do período, quando a pessoa resgatar o valor que ela tinha investido, ela, se tiver alguma diferença com relação à tabela da alíquota, porque o Come Cotas ele vai pegar sempre o mínimo, a alíquota mínima, se a pessoa resgatar antes de atingir o prazo da alíquota mínima, a própria gestora administradora vai fazer o recolhimento da diferença. O Come Cotas ele pode atrapalhar a rentabilidade porque tira um percentual. Quando a gente investe buscando juros compostos, nós queremos sempre juros sobre juros. Só que a cada período de tempo vem crescendo o patrimônio. Aí vem maio, pum, cai um pouquinho porque pagou o Come Cotas. Aí continua crescendo. Vem novembro, pum, cai um pouquinho porque pagou o Come Cotas. Então sempre vai ter um dentinho assim para baixo de perda de pagamento do Come Cotas. Só que ao mesmo tempo, se nós pensarmos que quando a pessoa física investe em um CDB, ele tem um prazo. Depois desse prazo, a pessoa vai automaticamente sacar o dinheiro e vai recolher o imposto de renda, vai ser recolhido o imposto de renda na fonte. Então, esse mesmo dente, que é o Come Cotas, ele ocorre também com CDBs, com Tesouro Selic, quando encerra o período e o resgate automático ocorre. Então, toda vez que tem um resgate automático e a pessoa paga o imposto de renda, ocorre essa pequena perda do montante que ele tem. Além do imposto de renda, temos também o IOF. Assim como no CDBs e no Tesouro Selic, o IOF ele é cobrado durante os 30 primeiros dias de forma regressiva. Quanto mais tempo de investimento tem, menos a alíquota do imposto. Agora, com relação ao imposto de renda, na renda variável, em fundos de investimento de renda variável, em fundos de ações, ele é sempre 15% sobre o lucro e só é contado na data que o investidor vender as suas cotas e sair do fundo de investimento. Por que tem essa diferença entre renda fixa e renda variável? Porque na renda variável, como o nome diz, é variável. Pode ser, não é certeza que a pessoa vai ter um lucro dentro desse período de 6 em 6 meses, como ocorre na renda fixa, porque a renda fixa não tem essa variação. Então, já é esperado que vai ter um lucro de 6 em 6 meses. Por isso, vem o Come Cotas e já adianta o imposto. Essa é uma forma do governo manter o controle, manter a arrecadação. Então, isso ocorre nos fundos de renda fixa. Já nos fundos de renda variável, como não é certeza de que haverá um ganho de capital, o imposto de renda só incide sobre o ganho de capital, ele só vai incidir quando a pessoa vender as cotas e tiver um ganho de capital. Os fundos multimercado, eles são analisados de acordo com o investimento que eles têm. Então, se eles estão investindo, como eles são livres para investir o percentual da forma que quiser, se eles estão investindo mais em renda fixa, vai ter o Come Cotas. Se eles estão investindo mais em renda variável, não vai ter o Come Cotas, porque a maior parte dos investimentos é renda variável. E como você consegue saber se é um bom fundo de investimentos ou não? Você tem que olhar a rentabilidade. Só que o que acontece? Não dá para você saber como que vai ser no futuro. Você está olhando a rentabilidade passada, o que já aconteceu. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, mas serve como um parâmetro, porque se aquele gestor, aquele fundo de investimento vem dando de forma constante uma determinada rentabilidade,
provavelmente existe a chance de que continue dando aquela rentabilidade no futuro. Não tem garantia, mas você tem uma ideia. Agora, se você olha um fundo que vem perdendo os últimos anos, ele vem perdendo para o seu próprio benchmark, significa que não é um fundo com uma boa gestora. Provavelmente não é um bom local para se investir. Ok? Agora, é, por quais motivos uma pessoa iria querer investir em fundos de investimentos? Bom, o primeiro deles é para ter uma gestão profissional. Por quê? Essa escolha de ativos, às vezes a pessoa não tem o conhecimento necessário ou o tempo necessário para ficar escolhendo quais ativos ela quer e ela prefere delegar essa escolha para um investidor profissional, que no caso é o gestor do fundo. Então, através de um fundo de investimentos, essa atividade de escolha de ativos, escolha de momento, preço de compra, preço de venda, é delegada para o gestor do fundo. Além disso, é o, os fundos buscam muitas vezes superar um benchmark, ou seja, superar um índice de referência. Por isso é bom, porque se você tem como referência o Ibovespa e você busca um índice, um fundo de investimento que está rendendo mais do que o índice Ibovespa, significa que você está tendo uma rentabilidade maior do que a média de todas as ações listadas na Bolsa do Brasil. O Ibovespa é esse índice que calcula quantas ações estão rendendo no Brasil. Todas que estão listadas na Bolsa. Não todas, mas as maiores. Então, se você tem um fundo de investimento que supera o índice Bovespa, significa que as escolhas daquele gestor renderam mais do que as 80% das maiores ações do Brasil, que é o índice Bovespa. Além disso, um outro motivo para se investir em fundos é que tem os relatórios mensais, tem a prestação de contas anual e tem todas as informações de forma transparente na lâmina. Então, é possível você saber exatamente aonde o seu dinheiro está sendo aplicado, de que forma ele está sendo aplicado, e você já sabe as regras, o regulamento daquele fundo. E para alterar aquilo ali, você tem que ser convocado para uma assembleia. Então, esses são alguns motivos para que a pessoa invista. E quais são os malefícios? Por que não investir em fundos de investimentos? Os aspectos negativos. Bom, o primeiro deles é o come cotas. Como eu já disse, ele pega um pouquinho do seu montante de tempos em tempos, a cada 6 meses. E isso acaba reduzindo um pouco, atrapalhando o trabalho do juros sobre juros. Porque quando se compara com outros investimentos, com o CDB, demora anos para que tenha você pague o imposto. Agora, em fundos de renda fixa, você paga a cada 6 meses um pouquinho. Então isso acaba prejudicando um pouco a rentabilidade que poderia ter. Claro que não é um prejuízo significativo, mas poderia ganhar mais. Ele reduz a rentabilidade. Um outro problema que nós encontramos nos fundos de investimentos são que a exigência de valores mínimos de entrada ou de valores mínimos de movimentação, valores mínimos de permanência, isso dependendo se o fundo coloca um valor mínimo muito grande, ele acaba excluindo pequenos investidores e isso atrapalha, não democratiza esse tipo de investimento. Então, esse é um dos problemas. E um erro muito comum dos investidores é não estudar a lâmina, não saber em que ele está investindo nesse fundo de investimento. Simplesmente compra uma cota,
por alguma recomendação, não sabe nem em que a gestora está investindo o dinheiro dele e acaba perdendo dinheiro, não sabe por quê e vai falar que fundos de investimentos não compensam. Claro que existem muitos fundos ruins, mas também existem fundos bons, assim como existem ações ruins e existem ações boas, assim como existem CDBs ruins e CDBs bons. Tudo depende de procurar. Então, ainda que você queira delegar a função de procurar ativos para um gestor, mas pelo menos encontrar um bom gestor, você vai ter esse trabalho. Eu me lembro de uma vez que eu, o gerente do meu banco me indicou um fundo de investimento e eu não conhecia, fui atrás da conversa do gerente do banco e investi em um fundo de investimento que no final das contas estava com uma rentabilidade abaixo do benchmark. Ou seja, se eu mesmo tivesse pegado esse dinheiro e investido num Tesouro Selic ou investido em outra, no CDB de 100% do CDI, eu teria uma rentabilidade maior do que a do fundo. Só que não era porque o fundo escolheu maus ativos, é porque o, não é porque o fundo escolheu maus ativos, é porque na hora que contava as taxas de administração, as taxas não tinha taxa de performance porque estava abaixo do benchmark, mas a taxa de administração estava corroendo esse rendimento. Ou seja, quem estava ganhando com esse fundo não era o cotista, o investidor, era ou o banco que me vendeu através de comissão, a gestora através da taxa de administração. Por isso, tem que tomar cuidado aonde está investindo. E como investir em fundos de investimentos? Através das corretoras, elas têm os fundos a partir da fundos abertos estão nas corretoras e fundos fechados estão no home broker, na plataforma da corretora também da Bolsa de Valores. As corretoras, elas geralmente têm abas específicas para fundos de investimentos e tem os fundos listados de forma aberta. Agora, no horário do pregão, você pode encontrar também no home broker os fundos fechados que estão sendo negociados em mercado por cotistas desses fundos fechados. E qual é a conclusão que a gente tira disso? Um fundo de investimento ele pode ser bom ou ruim. No fundo, na verdade, o que você está contratando é o gestor. Então, se você contrata um gestor bom, um fundo bom, isso pode ser excelente, pode te trazer uma rentabilidade acima daquela que você conseguiria sozinho. Agora, se você contrata um gestor ruim, você pode estar perdendo, deixando de ganhar o dinheiro que você ganharia sozinho. Então, você tem que escolher bem o fundo por causa disso. Na verdade, o mais importante é o gestor do fundo. Com isso, eu agradeço aqui a presença de todos. Desejo a todos uma boa noite. Vou tirar dúvidas. Eu tinha aberto uma caixinha de perguntas. Vamos ver o que mandaram. Tá aqui a pergunta do seguidor: como investir nos fundos com segurança? Bom, os fundos estão disponíveis nas corretoras. Eles todos seguem regramentos da CVM, da Bolsa de Valores, do B3. Então, são investimentos seguros com relação a perder o dinheiro. Apesar deles não terem a garantia do FGC, mas se eles estão listados em uma corretora de valores, significa que eles preenchem os requisitos exigidos pela CVM e pela Bolsa de Valores, pela B3. Agora, se você está fazendo investimentos em fundos que não estão listados em corretoras, não tem essa garantia de que eles seguem as regras. Então, busquem sempre fundos de investimentos listados nas corretoras. Não busquem fundos de investimentos que são oferecidos por pessoas que você não conhece,
por pessoas sem idoneidade, então tome cuidado com isso. Deixa eu ver se tem outra pergunta. Não, foi só essa pergunta. De qualquer forma, a caixinha vai continuar aberta, está nos stories. Caso após essa live vocês ainda tenham perguntas, podem mandar lá que eu vou responder amanhã ao longo do dia. Desejo a todos uma boa noite e para aqueles que assistiram a live, estiveram presentes ou viram gravada até aqui, eu peço que compartilhem esse perfil para levar informação sobre finanças pessoais e investimentos para mais pessoas. Ajudem a divulgar, ajudem a difundir o conhecimento. Obrigado, boa noite a todos.